Olá pessoal, eu sou o professor Newton do canal Se Achegue à Matemática. E hoje nós vamos falar sobre números decimais, que são aqueles números que fazem parte do nosso dia a dia. Por incrível que pareça, os decimais fazem parte. Então nós lidamos com números decimais que são chamados popularmente de números com vírgula. E os valores monetários, quando lidamos com dinheiro, nós lidamos com números decimais. R$1,50, né? É um número decimal, 1,5. Quando lidamos com medidas, 2,5 metros. Então nós estamos lidando com números decimais. Quando falamos de temperatura, menos 3,4 abaixo de zero. Estamos lidando com números decimais. Quando falamos de massa, então nós temos aqui 10,5 quilos. Estamos também lidando com decimais. E fora outros exemplos, nós temos também aquilo que uma das coisas que a gente mais lida, que é a porcentagem. Então, por exemplo, 10% é igual a 0,10. Então os números decimais, eles fazem parte do nosso cotidiano. Os números decimais, eles fazem parte do nosso dia a dia. E na história, falando um pouquinho da história da matemática, então lá atrás, os tempos mais remotos, bem lá atrás mesmo, as pessoas, antes da criação da moeda, inclusive, as pessoas elas viviam na base de troca, era o chamado escambo. Então, por exemplo, se eu precisasse de milho e você tem açúcar, então você me dava um pouco de açúcar e eu dava a você um pouco de milho. Era a questão então das trocas, a questão do escambo. Mas aí depois foram surgindo necessidades assim de dívidas. Então, por exemplo, eu dava uma quantidade para você, né, a mais, e aí você tinha que me devolver. E como que eu iria registrar aquilo? Então surgiram os números inteiros, que são os números negativos. Os números negativos representam então dívida. E aí depois também surgiu a necessidade de se fazer um registro de valores, assim podemos dizer, valores quebrados, como popularmente a gente chama números decimais, valores quebrados. E daí então surgiu a necessidade de se registrar esses valores quebrados, ou seja, aqueles valores que estão entre os números inteiros. E nós vamos até mostrar aqui a representação gráfica, vamos mostrar para vocês na reta numérica, aqueles números que são chamados números quebrados, onde que se localizam os números decimais. Então nós temos aqui a reta numérica. Aqui nós temos o zero e à direita do zero nós temos os valores positivos. Então 1, 2, né? E assim por diante. Depois à esquerda do zero nós temos os números negativos, menos 1, menos 2 e assim por diante. Essa é a reta numérica. E daí então esses números positivos, né? Do zero aqui para a direita, os números positivos são os números naturais, ou seja, são os números que são usados para fazer contagem. Então, depois que foi resolvida, né, essa questão das trocas e aí foram inventados os sistemas numéricos, né, os sistemas de numeração, então surgiram os números, números naturais, que são os números para se fazer contagem. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E aí depois, como eu falei, né, surgiram os números negativos para poder representar dívida. Então, menos 1, te devo 1, menos 2, te devo 2 e assim por diante. Então esse conjunto menor aqui, ó, que são os números positivos, é o conjunto dos números naturais.
números naturais. E aí, juntando os números naturais, né, com os números negativos, nós vamos ter um conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros. Números inteiros. Ou seja, juntando todos os números naturais mais os números negativos, nós vamos ter então um conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros. E aí, como eu já ia falando, surgiu a necessidade também de registrar números assim quebrados. Então, por exemplo, eu lhe dou uma parte, né, do meu milho, mas a metade da outra parte, como que eu vou registrar isso? Então daí surgiram os números racionais. E os números racionais, eles são representados por fração, nós já estudamos fração nos nossos vídeos, e também pelos números decimais. Então, ou seja, os números, aí isso virou então o conjunto dos números racionais. Mas aí depois os conjuntos numéricos, depois continua, né? Que não é o caso aqui, mas depois continua. Depois vem o conjunto dos números reais, tal, né? Tem em paralelo o conjunto dos números irracionais, mas isso aí é assunto para futuramente. Mas então, os números racionais, que são representados pela fração, pelas frações e pelos números decimais. Então, os números racionais, eles estão entre os números inteiros. Então, por exemplo, aqui nós temos entre o 0 e o 1. E para poder representar a metade, ou seja, a metade é uma parte. Porque nós lidamos, né? Nós lidamos com situações em que nós vamos lidar com partes. E aí, então, nós teríamos aqui no meio, né? Exatamente no meio entre o 0 e o 1, nós temos na forma fracionária, 1 sobre 2. E na forma decimal, nós temos 0,5, que é 5 décimos. Depois no próximo vídeo a gente vai explicar a leitura desses números decimais. E assim por diante. Então, entre o 1 e o 2, nós temos, né, 1 aqui na forma mista, né? Depois a gente fala sobre isso. 1 inteiro e mais a metade, ou 1,5, que é na forma decimal. Aqui desse lado também negativo seria a mesma coisa. Então aqui menos 0,5, 5 décimos, né? E assim por diante. Então os números decimais são aqueles chamados números com vírgula, ou números quebrados, que nós popularmente falamos. E os números decimais, eles estão intimamente ligados com as frações. Então os números decimais estão intimamente ligados com as frações. Então nós temos aqui uma figura. Nós temos aqui essa figura. Muito bem. E essa figura está dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes, certo? Essa figura está dividida em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5, não é 6. 5 partes. Então, toda a figura, na sua totalidade, é um inteiro. Vamos supor que dessas 5 partes aqui, eu vou pegar uma parte, né? Então, de 5 partes, eu pego uma, certo? Então, a representação desse pedacinho aqui em relação à totalidade, esse pedacinho aqui, ele representa 1/5 da figura. E 1/5 da figura, na forma decimal, seria isso aqui, 0,2. 2 décimos, tá? Mas depois no próximo vídeo a gente fala sobre
a leitura dos números decimais. Então 2/10 e 1/5, embora estejam escritos de forma diferente, embora sejam números diferentes, mas eles representam a mesma quantidade. Então, ou seja, o nosso foco hoje são os números decimais. Então vocês podem ver que os números decimais estão intimamente ligados com as frações. Então fica aí o conceito de números decimais, e nos próximos vídeos nós vamos trabalhar com a leitura de números decimais, né? E lembrando que os decimais eles são importantíssimos porque eles fazem parte do nosso dia a dia, conforme nós falamos, diante de todas as situações que a gente lida no nosso cotidiano e às vezes até de maneira intuitiva, mas nós lidamos com os números decimais. Tudo bem? Então nós ficamos por aqui, espero que estejam compartilhando, espero que estejam tocando lá o sininho e se inscrevendo no nosso canal e se achegue à matemática e venha viver a sua experiência.